O Centro Audiovisual Evangélico apresenta A Conquista da Lua. Na noite de 20 de julho de 1969, milhões de brasileiros, juntamente com mais de 500 milhões de telespectadores de todo o mundo, assistiram à maior façanha na história moderna: o primeiro desembarque do homem na Lua. Pela reportagem que acompanhou o evento, fomos levados a lembrar as viagens e testes anteriores ao Projeto Apollo. Projeto este proposto pelo presidente Kennedy em 1961, com o desafio de colocar um homem na Lua antes de 1970. Lembramos-nos da tragédia de 1967, em que 3 astronautas morreram no incêndio de sua cápsula enquanto executavam ensaios na rampa de lançamento do Cabo Kennedy. Lembramos-nos dos rigorosos testes e ensaios não tripulados feitos para evitar futuros desastres dessa natureza. Lembramos-nos da Apollo 7, em outubro de 1968, a primeira vez em que a cápsula era testada no espaço. Recordamos-nos da Apollo 8, no Natal de 1968, a primeira vez em que homens circunnavegaram a Lua e nos trouxeram fotografias coloridas do nosso planeta, a Terra. E da Apollo 9 e os ensaios do seu módulo lunar, a primeira vez em que o homem se encontrou no espaço em uma nave na qual não poderia voltar à Terra. Lembramos-nos da Apollo 10 e os primeiros testes do seu módulo lunar nas vizinhanças da Lua. De tudo isto nos lembramos do histórico momento em que a Apollo 11, destinada a colocar os primeiros homens na Lua, foi lançada no Cabo Kennedy. Apenas 724 milésimos de segundo após o momento previsto, o potentíssimo foguete Saturno V se levantou lentamente de sua rampa de lançamento. O governo norte-americano convidara 6.000 dignitários de todo o mundo para assistirem ao espetáculo. Vieram também 17.000 jornalistas, dos quais metade representavam 54 países diferentes. Mais de 1 milhão de espectadores reuniram-se nas praias a uns 5 quilômetros do lançamento. Como disse o Dr. Kraft, diretor de operações dos voos do Projeto Apollo, estes homens estão arriscando suas próprias vidas. Todos nós aqui reconhecemos que eles estão tentando o que nenhum homem jamais conseguiu. O lançamento do mais potente foguete do mundo deu início à maior de todas as viagens humanas. Uma aventura que prendeu a imaginação de todo mundo. O presidente Richard Nixon declarou: desde a criação do mundo, esta foi a semana em que o mundo mais se modificou. Jamais, na história universal, esteve o mundo tão unido como agora. Rumo à Lua, os astronautas nos transmitiram através da televisão uma das mais nítidas imagens jamais recebidas no espaço. Imagens do nosso planeta e também de suas atividades dentro da cápsula. Às 14 horas e 26 minutos de sábado, dia 19 de julho, a Apollo 11 entrou em órbita da Lua. Comentou o astronauta Armstrong: as fotos tiradas pregam o fato de estarmos aqui.
24 horas mais tarde, depois de ter verificado que sua órbita estava correta e seus instrumentos em perfeito funcionamento, e após ter tomado todas as precauções possíveis, Collins apertou um botão do painel de comando do Columbia, o que possibilitou o módulo lunar, chamado Águia, a começar sua lenta e delicada curva elíptica em direção à superfície lunar, com os astronautas Aldrin e Armstrong a bordo. Este foi um dia histórico. Como disse Robert Hofstad, Prêmio Nobel de Física, dentro de 1000 anos, poucas coisas serão lembradas, mas, entre elas, uma será este dia. Ouçamos o diálogo entre o astronauta Neil Armstrong e o Centro de Voos Tripulados de Houston, Texas. Luzes de altitude apagadas. O chão está à nossa frente. Parece magnífico, Águia. Parece magnífico. Pode alunizar. Compreendido. Autorizada a alunissagem. 1000 metros. 800 metros. Parece que aguenta bem. Temos bons dados. Parecem magníficos. Adiante. 164 metros. 121. Baixando muito bem. 60 metros. 30. Parece-me que tudo continua bem. Inclinando-se um pouco à direita. Está bem. Motores apagados. Aqui, a base da tranquilidade. Águia alunissou. Os astronautas alunissaram exatamente no local indicado pelos mapas feitos por informações de sondas não tripuladas e pelos dados obtidos nos voos da Apollo 8 e da Apollo 10. Estes mapas mostravam detalhes minuciosos, até pedras de 60 centímetros de diâmetro. Isto porque a alunagem tinha que ser absolutamente perfeita, pois sem condições para se lançarem à superfície, os astronautas morreriam dentro de 42 horas, sem esperança de socorro. Segundo seus planos originais, os astronautas deveriam dormir 4 horas antes de saírem do módulo lunar e pisarem na superfície da Lua. Mas, não podendo conter seu entusiasmo e sua ansiedade, logo anunciaram que já se preparavam para descer até o solo lunar. Às 23 horas e 56 minutos do dia 20 de julho de 1969, o astronauta norte-americano Neil Armstrong estendeu seu pé esquerdo, apalpou cuidadosamente o chão fino e poroso, em seguida pisou com mais força e só então deixou-se ficar de pé na Lua. Neste momento histórico, anunciou ao mundo: este é um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco salto para a humanidade. Disse Neil Armstrong em comentário quando de sua primeira entrevista com os jornalistas: pareceu-me mais fácil do que quando treinava em terra. Desci a escada sem a menor dificuldade, salvo no último degrau, um pouco alto. Tive que tomar cuidado para não meter o pé num buraco à minha direita. Por mais de 2 horas, Aldrin e Armstrong colecionaram amostras do solo lunar e colocaram os delicados instrumentos experimentais em lugares adequados. E tudo foi televisionado ao vivo, diretamente para o mundo todo, através de uma rede de satélites de comunicação. Hastearam os astronautas uma bandeira norte-americana e leram uma placa inscrita com as seguintes palavras: aqui, homens do planeta Terra, pela primeira vez pisaram o solo da Lua. Julho
de 1969 AD. Viemos em paz por toda a humanidade. Esta placa fora assinada pelos 3 astronautas e pelo presidente dos Estados Unidos. Os astronautas demonstraram a facilidade de trabalhar na Lua, onde a gravidade é 6 vezes menos do que na Terra. Até se divertiram, dando saltos de canguru. Com seus testes feitos, suas amostras colecionadas, os 2 voltaram ao módulo lunar para descansarem, jantarem e fazerem seus preparos para o encontro com seu colega, o astronauta Michael Collins, que continuava em órbita no módulo de comando. 3 dias mais tarde, o mundo retornou à normalidade com o perfeito pouso da nave Apollo 11 em local previamente marcado no Oceano Pacífico. Ao recebê-los no porta-aviões, o presidente Nixon disse aos tripulantes: "Este é o maior dia da história desde a criação." O custo aos Estados Unidos para colocarem um homem na Lua foi a incrível quantia de 24 bilhões de dólares, o equivalente a 6 vezes o orçamento anual do Brasil. Muitos perguntaram: por que gastar tanto para chegar até a Lua? Alguns observadores disseram que se tratava de uma experiência científica, uma tentativa para descobrir a origem da Lua. Seria a Lua originalmente um pedaço da Terra? Seria o resultado da mesma explosão que criou também o nosso planeta? Ou seria ainda um corpo que veio de longe, de alguma outra parte do universo, entrando por acaso em órbita da Terra? Talvez as amostras da superfície lunar possam responder estas indagações. Outras pessoas ainda pensaram na possibilidade de se descobrir na Lua joias preciosas e raros minerais. Mas a opinião geral era que, mesmo que a Lua fosse feita de ouro, não compensaria importá-lo, devido ao custo das viagens espaciais. Outros críticos pensaram na possibilidade de usar a Lua como uma base militar, da qual se poderia lançar mísseis atômicos. Mas informam-nos os peritos que seria realmente mais fácil lançar foguetes de guerra de bases na Terra do que no espaço. Muitos críticos perguntaram se o dinheiro não seria melhor empregado em programas que diminuíssem a pobreza e a fome. Mas aqueles que apoiaram o projeto responderam que, mesmo que fosse muito mais dinheiro, teria sido um pinguinho d'água no mar para aliviar a fome de 500 milhões de pessoas que diariamente não têm o que comer e dos 3 milhões que morrem anualmente por falta de alimentos. Além disso, os técnicos estão convencidos das inestimáveis possibilidades da exploração do espaço, o que nos capacitará a avaliar todos os recursos do mundo e estudar as melhores maneiras de desenvolvê-los e distribuí-los. A real possibilidade de não somente aliviar a fome temporariamente, mas de resolver o problema é eliminar a falta de alimentos em todo o mundo. Convém lembrar que a ameaça da explosão populacional requer que o homem faça todas as experiências possíveis para encontrar uma dramática solução dentro de poucos anos. Ao menos, valeria a pena verificar as possibilidades no espaço. Os satélites tripulados e não tripulados permitirão previsões meteorológicas exatas que, para a agricultura, o comércio, os transportes e a indústria de construção, representariam a economia de alguns bilhões de dólares anualmente. Certamente mais um argumento em favor das atuais despesas com a exploração do espaço. Outros críticos atribuem a conquista da Lua ao orgulho do homem. Seu desejo de construir suas torres de Babel
e desafiar os céus de Deus. O orgulho do homem, que se mostrou em Yuri Gagarin, o cosmonauta russo, que declarou não ter visto Deus no espaço. Mas a verdadeira humildade humana se comprovou quando Edwin Aldrin, no seu módulo lunar, pousado na superfície da Lua, celebrou a Santa Ceia, comemorando assim a morte do Filho de Deus e pedindo a Deus que os acompanhasse nessa nova aventura do homem. Não são esquecidas as palavras do famoso autor de ficção científica, H.G. Wells, quando escreveu: quando o homem tiver conquistado todas as profundezas do espaço e os mistérios do tempo, ainda então se encontrará na fronteira das descobertas. O que para a humanidade parecia um gigantesco salto, para Deus era um insignificante primeiro passo. A razão principal pela qual o homem alcançou a Lua foi porque Deus o criou como um ser curioso. Como Neil Armstrong, da Lua, disse ao presidente Nixon: é uma grande honra e privilégio para nós estarmos aqui como representantes não só dos Estados Unidos, mas também dos homens pacíficos de todas as nações. Homens com interesse e curiosidade. Homens com uma visão positiva do futuro. É uma honra participar desta ocasião, aqui, hoje. Voltando da Lua na noite anterior ao pouso no Oceano Pacífico, o astronauta Edwin Aldrin comentou: chegamos à conclusão de que esta façanha trata de muito mais do que apenas a viagem de 3 homens à Lua. Mais ainda do que os esforços de uma só nação. Achamos que isto se apresenta como uma manifestação da curiosidade insaciável do homem em busca do desconhecido. Ou como Frank Borman, o capitão do voo da Apollo 8, disse ao Congresso dos Estados Unidos: realmente, a exploração é a essência do espírito humano, e se pararmos, ou falharmos, ou virarmos as nossas costas quanto à procura de conhecimento, pereceremos. Em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28, lemos o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Segundo a Bíblia, a primeira coisa que o homem fez, sob a direção de Deus, foi um ato científico, o de dar nomes a todos os animais e aves. O propósito de Deus, ao criar o homem, não foi só o de dar-lhe o domínio sobre estas espécies da criação, mas também de que desfrutasse de seu ambiente. Mas desde o princípio Deus distinguiu entre o mero conhecimento e a sabedoria. Talvez Adão obtivesse um pouco de conhecimento ao comer o fruto proibido, mas não foi um ato sábio. Em Provérbios, nós lemos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ainda não sabemos se o homem se contentará apenas com novos conhecimentos e descobrimentos, ou se ele escolherá também a joia mais preciosa, a sabedoria, que é o dom de Deus. O conhecimento sem a sabedoria divina só poderia nos conduzir à destruição de nós próprios. A sabedoria nos conduzirá aos mais altos céus de Deus.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Centro Audiovisual Evangélico apresenta Exploração do Espaço. Nunca, desde o século XV, o homem se encontrou numa fronteira de tantos novos descobrimentos como hoje em dia. O presidente John Kennedy qualificou a exploração do espaço de a mais arriscada, a mais perigosa e a maior aventura que o homem já empreendeu. Comparáveis em coragem e previsão a Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo, encontraremos na história do homem os nomes de Yuri Gagarin, John Glenn e Frank Borman. Como um nenê, empregando seus talentos recém-descobertos de ficar em pé e dar um passinho, o homem de hoje está suavemente pisando pela primeira vez nas vastidões do espaço. O Brasil está participando também desses estudos através da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, CNAE, cooperando com organizações similares dos Estados Unidos e outros países. Assim, em 1965, construiu nas proximidades de Natal, Rio Grande do Norte, as instalações da Barreira do Inferno, com rampas de lançamento, casamatas, radares, laboratórios, estação meteorológica, centro de comunicações, usina geradora e etc., tendo disparado mais de 130 foguetes. O homem tem recebido inúmeros benefícios da medicina, da comunicação, da meteorologia, da miniaturização, e é impossível calcular as futuras bênçãos que receberá da exploração do espaço. Na primavera de 1961, os russos puseram em órbita terrestre o cosmonauta Yuri Gagarin. No mês seguinte, o astronauta Alan Shepard efetuou um voo suborbital na cápsula Mercúrio. Depois da sua primeira tentativa em março de 1965, as cápsulas Gemini, que eram tripuladas por 2 astronautas, completaram 10 voos com um mínimo de problemas e um máximo de proveito. Nas cápsulas Gemini, os astronautas orbitaram o mundo 609 vezes, vivendo 970 horas no espaço, batendo todos os recordes anteriores e efetuando várias experiências fora da cápsula, como também os acoplamentos indispensáveis ao progresso na conquista do espaço. Daí começou o projeto Apollo. Apresentado pelo presidente Kennedy em 1961, o projeto tinha o objetivo de colocar um homem na Lua antes de 1970. Calcularam bem quando predisseram que o projeto Apollo empregaria 1 milhão de pessoas e custaria mais de 20 bilhões de dólares para a sua execução. Provavelmente, entre todos os voos do projeto Apollo, o que mais impressionou o mundo foi o voo da Apollo 8, lançado no Natal de 1968. A revista Time, no seu concurso anual, elegeu os tripulantes da nave Apollo 8 os homens do ano,
cujo feito, segundo a revista, surpreendeu este mundo apático. Pela primeira vez, Havana e Moscou retransmitiram a Voz da América na sua reportagem ao vivo do lançamento e da jornada da Apollo 8 à volta da Lua. E desde 1927, quando Charles Lindbergh desfilou pelas ruas de Manhattan, após ter atravessado o Atlântico pela primeira vez num avião, os nova-iorquinos não ofereceram uma recepção tão entusiástica como a que deram aos astronautas da Apollo 8. Igualmente entusiasta foi o acolhimento que o capitão da Apollo 8, Frank Borman, recebeu na sua visita às capitais da Europa. A Apollo 8 estabeleceu muitos novos recordes. O da maior velocidade já atingida por quaisquer astronautas. A maior distância da Terra atingida por seres humanos. O de serem os primeiros homens a voar em torno da Lua. O de serem os primeiros a sair do campo de gravidade da Terra. O de serem os primeiros a ver diretamente a face oculta da Lua. O de serem os primeiros a perder o contato visual com a Terra. Mas tudo isto foi mera estatística. O real impacto emocional e espiritual da missão da Apollo 8 veio depois, com a revelação das primeiras fotografias coloridas tomadas diretamente do nosso planeta. Nenhum acontecimento jamais convenceu o homem com tamanha clareza de sua insignificância absoluta. Através dos séculos, os astrônomos nos têm informado de que o nosso planeta é uma simples bola pequenina, girando à volta de uma estrela de tamanho médio. Na extremidade de uma galáxia comum, na qual existem milhões maiores. Mas antes da Apollo 8, não estávamos convencidos. Os nossos continentes e oceanos ainda pareciam bastante vastos. Da espaçonave Gemini 5, lançada em setembro de 1965, ouvimos do astronauta Pete Conrad que de apenas 300 quilômetros acima da Terra, o espetáculo é tão vasto, tão lindo, tão poderosíssimo, que o homem e todos os seus problemas parecem completamente insignificantes. Porém, quando o astronauta Frank Borman, na Apollo 8, emitiu também sua opinião, ela chegou até nós com um sentido um pouco diferente. A visão da Terra, disse ele, me deixou fascinado. Um pequeno disco a 380 mil quilômetros de distância. Era difícil acreditar que aquele disco tivesse tantos problemas, tantas frustrações, fome e miséria. Não mais foi o mundo descrito como um vasto e magnífico espetáculo. Foi visto agora como um simples disco pequeno, um negro oceano do vazio. Numa recepção realizada em sua honra em Nova York, todos acharam engraçadas as palavras de Frank Borman quando disse: vendo a Terra tão pequena, de longe, nunca pensei que nela pudesse existir tanta gente. Mas as palavras se tornam chocantes quando entendemos seu verdadeiro significado. Aquela bola desprotegida na imensidão do espaço é a habitação de toda a raça humana. 3 bilhões e 500 milhões de habitantes. Do espaço, outro astronauta da Apollo 8, James Lovell, transmitiu pela televisão as seguintes palavras: estou sempre imaginando, se eu fosse um viajante de algum outro planeta, o que eu acharia da Terra desta altitude? Será que ela é ou não habitada? Nós estamos tão impressionados com a nossa técnica. As nossas grandes cidades fartamente iluminadas. Nossos arranha-céus. Nossas magníficas rodovias. Nossos vastos projetos agrícolas. As nossas monumentais transformações da superfície da Terra. Tudo isto nos impressiona tanto que verdadeiramente fere o nosso orgulho ouvir e ver que de uns meros milhares de quilômetros no espaço não se pode notar evidência alguma da nossa existência aqui na Terra. Nunca tivemos maior razão do que agora para meditar nas palavras da Bíblia. Que é o homem, ó Deus, que dele te lembres. Agora, mais do que nunca,
compreendemos que sem Deus, o nosso mundo é apenas uma bola perdida e desprotegida nas imensas trevas do espaço. Felizmente, a verdade é como o salmista escreveu há milhares de anos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ao mesmo tempo em que Apolo 8 nos convenceu de nossa insignificância e dependência absoluta do cuidado de Deus, também levou-nos a apreciar mais do que nunca a beleza do nosso planeta. Como o astronauta James Lovell disse: lá em cima todas as coisas são brancas e pretas. Não há cor. No universo inteiro, só a Terra é colorida. Observamos o azul dos mares, o castanho dos solos e o branco das nuvens. Era um outro corpo realmente, cerca de 4 vezes maior do que a Lua. Era a mais bela das coisas que podiam ser vistas em todo o céu. As pessoas cá de baixo não imaginam o que têm. Do espaço, o astronauta James Lovell disse mais: a Terra nos parece um oásis de cor e luz nesta imensidão negra do espaço. Jamais o homem viu os 2 polos e todas as Américas ao mesmo tempo. O homem nunca tinha visto antes em todo o seu esplendor os brilhantes reflexos dos raios solares na Terra. Uma reflexão muito mais brilhante da que recebemos da Lua. Os astronautas ficaram impressionados especialmente com a beleza da Terra quando a compararam com o vazio que é a Lua. O solo lunar foi descrito como um lugar morto, areia suja ou gesso de cor cinza. Os astronautas não mencionaram nada de atrativo na Lua. De fato, um deles, Bill Anders, pediu desculpas aos poetas que por séculos vêm elogiando o encanto da nossa luz noturna. Paradoxalmente, pois, a Apolo 8 provocou em nós não só um senso de insignificância e dependência, mas, ao mesmo tempo, um senso de gratidão pela joia multicor que Deus nos ofertou para nossa habitação nesta vida. Mas esta jornada histórica da Apolo 8 ainda nos doou algo mais. O homem ficou impressionado com um outro fato fundamental. O astronauta Frank Borman observou: estou convencido de que algum estranho perdido numa espaçonave, vindo de outra parte do universo, poderia contemplar a Terra e jamais saber que ela é habitada. Mas este mesmo estranho saberia instintivamente que se a Terra fosse habitada, os destinos de todos que nela vivessem estariam inevitavelmente entrelaçados e unidos. Ou, como o filósofo e escritor Archibald MacLeish escreveu: para nos ver como viajantes juntos na Terra, irmãos numa brilhante beleza no eterno frio, irmãos que reconhecem que são verdadeiramente irmãos. A Apolo 8 realmente convenceu-nos da nossa interdependência para com o nosso próximo. Nunca mais poderemos considerar o nosso mundo somente um pequeno grupo de amigos íntimos e de nossos familiares. O nosso mundo jamais foi somente a nossa comunidade local. O nosso mundo tornou-se um pequeno disco no espaço no qual vivem 3 bilhões e 500 milhões de homens, todos eles nossos irmãos. Como disse o astronauta Frank Borman, os nossos destinos estão inevitavelmente entrelaçados. Mas a nossa raça humana não está perdida no espaço. Nosso planeta não está desprotegido nas trevas da imensidão. Na véspera do Natal de 1968, os astronautas da Apolo 8, pela leitura das primeiras palavras da Bíblia, nos lembraram de que Deus é Criador e Senhor de todo o universo, inclusive da nossa Terra. Certa vez, o famoso filósofo ateu Jean-Paul Sartre escreveu: o homem não pode confiar em ninguém a não ser em si próprio. O homem está só, abandonado na Terra no meio das suas infinitas responsabilidades, sem auxílio, sem outro alvo a não ser o alvo que ele dá a si próprio,
sem outro destino, senão aquele que ele próprio constrói por si nesta terra. Mas agora temos visto tal terra de uma maneira nunca vista por Jean-Paul Sartre, quando escreveu aquelas palavras opressivas. Agora, com mais convicção ainda do que o próprio salmista, podemos rejeitar a conclusão de Jean-Paul Sartre e cantar em voz alta: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.